Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo. A Break News do Peixão, sempre atualizada, trazendo as últimas novidades do Santos no dia de hoje. Vamos falar sobre bastante mercado da bola, possível chegada, saída de jogadores, tudo isso muito mais. Vamos falar também que o Santos está acertando mais uma dívida aí com um clube europeu, tudo isso muito mais. Mas antes, se inscreva, ativa o sino, dá o like, tá? Porque ajuda no engajamento do canal. Então bora lá, sem perder tempo, vamos falar do Santos Futebol Clube nesse dia de hoje. Queria começar falando, gente, sobre possíveis chegadas de jogadores e também ontem a gente falou que o Santos então acertou a venda do Lucas Pires, né, para o Burnley da Inglaterra, e o Santos vai aí ficar com 2,5 milhões de euros, tá? E hoje também saiu uma informação de que o Santos pode mais uma vez ganhar uma bela de uma grana com a possível venda de um ex-menino da Vila, tá? Trata-se do ex-zagueiro do Santos, Kaique. Todo mundo acho que lembra dele, né? Revelado no Peixe. Ele estreou no profissional em 2021, fez algumas partidas, se destacou e ao todo ele jogou 55 jogos pelo Santos, com 2 gols marcados. Naquela época da gestão do Andrés Rueda, o Santos vendeu o Kaique para o Almeria por 7 milhões de euros, né? Naquela época, por 38,6 milhões de reais. No entanto, ele não foi muito bem lá na Espanha, né, o Kaique. Tanto que depois acabou sendo emprestado para o Albacete, também da Espanha, da segunda divisão, e logo em seguida retornou ao Almeria. Fora dos planos do clube espanhol, ele foi colocado na lista dos negociáveis, que pode ser vendido então e deve retornar ao futebol brasileiro, tá? E 2 clubes já apareceram tentando contratar o Kaique, o Fluminense e também o Internacional. Os 2 veem o zagueiro do Santos como uma peça que pode ajudar no restante da temporada, tá? O Kaique foi um pedido do antigo treinador do Fluminense, mas que o atual, o Mano Menezes, também avaliou como positivo para que o Fluminense continue as tratativas, tá? Com o Kaique e também o Almeria. E também o Internacional, que vê o jogador como um jovem em potencial para substituir o Vitão, que deve ser vendido para o futebol inglês, tá? Então, o Inter e o Fluminense vão fazer proposta para o Almeria. E caso isso aconteça, para o Santos vai ser muito bom. Tomara que ele seja vendido. Porque naquela época que o Santos vendeu o Kaique, o Santos em contrato, né, ficou decidido que o Peixe vai ficar ainda com 20% do valor de uma futura negociação. É uma porcentagem muito boa. Então, caso ele vá para um desses clubes ou qualquer outro clube, o Santos vai ficar com 20% dessa negociação, tá? O contrato dele ainda vai até 2028, mas como o Almeria não quer ficar com ele, porque não se firmou, tanto que foi emprestado para o Albacete, e eles querem fazer uma grana no Kaique para tentar recuperar um pouco do que foi investido, tá? A multa do Carille é do Carille não, do ó, o Carille, do Kaique é de 40 milhões de euros, que dá 240 milhões de reais. Não vai vender por isso, eles sabem disso, nem metade disso praticamente, né? Mas eles querem fazer uma grana então aí, se caso o Fluminense ou o Internacional que estão interessados, tá? Não acredito que esses 2 clubes tenham capacidade de comprar esse jogador, tá? Vamos aguardar para ver, vai que a gente esteja errado, mas eu acho que para comprar eles não vão ter essa grana. Mas se aparecer qualquer outro clube e o Almeria conseguir fazer essa venda, o Santos então vai ficar com esses 20% do Kaique, beleza? Agora também vamos falar mais de possíveis chegadas, mas antes só a gente já tinha falado, né, que o Santos Futebol Clube então acertou mais uma parcela do Jean Lucas, tá? 2 milhões de euros o Santos conseguiu pagar, né, para o Monaco da França para tentar evitar mais um transfer ban, né?
porque o Santos não pagou a totalidade e a gente sabe que se não pagar e o clube acionar a FIFA, o Santos pode entrar no transfer ban. E o Santos é o rei do transfer ban no Brasil, né? A gente não consegue até entender como outros clubes que vivem também falido, vivem devendo e não entram no transfer ban como o Santos tem essa facilidade. Então o Santos já tentando articular essa negociação para que não venha a sofrer novas punições, o Peixe então pagou mais uma parcela aí do Jean Lucas, beleza? Menos mal. E também vamos falar agora também de mais negociações aí, gente, que é o seguinte, hein? Agora possível chegada no Santos, tá? Lembra que a gente já falou aqui do interesse do Peixe no meia atacante Gustavo Mosquito do Corinthians. Aí naquela ocasião deu uma esfriada porque o Corinthians vetou. Só que agora, gente, saiu uma informação hoje precisa aí de que o Gustavo Mosquito, tá? Ele entrou com uma ação contra o Corinthians, tá? Exatamente. Entrou com uma ação contra o Corinthians para se desligar do clube de Parque São Jorge, tá? Essa é uma informação quente aí. E o seguinte, o atacante está no Corinthians desde 2019, entrou nessa quarta-feira com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão do vínculo empregatício. A ação foi movida pela falta de pagamento do rival, né? Sobre parcelas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviços, o famoso FGTS, que todo mundo sabe o que é. E o Mosquito tem um perfil desejado pelo Santos, tá? Da comissão técnica e também dos dirigentes, pois ele apresenta algumas características ofensivas de velocidade e profundidade que o Carille quer no time, né? E o Santos já havia feito a sondagem, o Carille já deu o aval para negociar e agora o Santos volta à carga conversando com o Corinthians para ter esse jogador. Se ele conseguir, logicamente, se desligar do Corinthians via justiça, aí ele fica livre para assinar com qualquer clube. Agora, precisa ver se ele vai ganhar, né, essa causa. Agora, vale a pena entrar numa briga aí com um jogador que está em litígio com o seu clube, pedindo a rescisão na justiça para ficar livre e acertar com um outro time? Porque o Santos tem que ficar esperto, porque senão você acaba arrumando um problema. Agora, que o Gustavo Mosquito é um bom jogador, é nada de espetacular, não vai mudar o patamar do Santos, na minha opinião. Tá? Não é um jogador que chega para resolver, mas é um cara que poderia ajudar, né? Como esse meio atacante. Então o Santos volta à ativa para tentar trazer o Gustavo Mosquito no Corinthians agora com essa nova possibilidade via a Justiça do Trabalho, que o Gustavo Mosquito vai e acionou o Corinthians aí pedindo a rescisão do contrato e a liberação imediata, tá? Vamos aguardar para ver o que vai rolar, mas aquilo que eu falei, seria um bom reforço, mas o Santos fica esperto, tem que ficar esperto, porque numa dessa acaba arrumando um problema com um jogador que tá aí, digamos assim, falando português, claro, metendo o time no pau, né, na justiça. Ele tem os direitos dele, não tá recebendo FGTS. Lá no Corinthians tá uma zona, uma bagunça, deve estar também com direitos de imagem atrasados, às vezes nem salário não tá recebendo. É porque a mídia não divulga, né? Ela segura um pouco as informações negativas dos clubes grandes da capital para não causar muito alvoroço. Mas a gente sabe que o Corinthians tá numa draga danada, tanto que tá aí praticamente no Z4 aí, não consegue sair de lá e vai ter trabalho para se livrar do rebaixamento, tá? E o Carille, que tava aí muita possibilidade de, quem sabe, assumir o Corinthians, ele já descartou. Já falou, já conversou com o Marcelo Teixeira, disse que quer ficar, até porque ele não é besta, né? Você vai pegar um abacaxi desse, que tá o Corinthians hoje, é a mesma coisa de você, o treinador que pegou o Santos na temporada passada, tentando escapar do rebaixamento, porque via que não tinha muita saída, e não teve, o Santos acabou rebaixado. E o Corinthians, idem. O treinador que pegar o Corinthians sabe que é uma bucha para tirar esse time agora da zona de rebaixamento, com cobrança, com pressão, vai ser muito difícil. Então o Carille, ele fala pro presidente que ele quer ficar, e acho que ele fez a melhor, né, escolha possível, porque nesse momento é preferível você ficar com um time que tá na Série B com possibilidade de subir, do que pegar um
que está praticamente explodindo, fervendo o caldeirão, e você cair com esse time, ainda mais ele que tem um laço afetivo lá com o clube da capital, beleza? Então, se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui, e deixe a opinião de vocês nos comentários.